Mishpatim. Mishpatim são as leis. Acho que é a paraxá que tem mais mitzvot, né, da Torá, Mishpatim, porque depois do recebimento da Torá começa agora então como se fala, explicação mais detalhada, né, de todas as leis, né, especialmente leis entre o homem e o próximo dele. Leis civis. Entre civis, entre as pessoas, né, como se comportar. E se a gente passa para o capítulo 22 aqui, tem um passuco famoso que diz o seguinte: Kol almaná v'yatom lo te'anun. Qualquer viúva ou órfão, vocês não façam-no sofrer. Toma cuidado para não perturbarem eles, né? Não fazerem sofrer. Porque imané ta'aneuto, se você fizer inui se você é uma opressão. É uma opressão. Se você oprimir ele, se ele gritar para mim de volta, né, oh Deus, me ajuda, eles estão me perturbando, chamou Ashma tzakato, eu vou escutar o grito dele. O Rashi fala que chamou Ashma é um verbo duplo, como quem dizendo, eu vou escutar rapidamente as reclamações dele. Um passuco muito duro, ele fala, eu vou ficar nervoso com vocês e vou matar vocês com a espada, e suas mulheres vão se tornar então viúvas e os seus filhos vão se tornar órfãos, como quem dizendo, como se fosse, né, olho por olho, né? Você está perturbando a viúva, então você vai ver agora como é que se sente então uma viúva. Mas a pergunta está clara aqui, verdade, o que você apresentou antes, né? Que é uma pergunta muito forte, quer dizer, não estou entendendo. No final das contas, né, o homem que pecou e que fez sofrer a viúva, ele está morto já, ele já morreu. E quem é castigado agora então é a viúva que não fez nada e os filhos da viúva que também não fizeram nada no final das contas. Então, onde está a justiça, né? Parece uma lei absurda a princípio. E a pergunta é boa, espero que você tenha uma boa resposta também. Tá bom, uma resposta que a gente pode tentar pensar é a seguinte: igual você já começou a Lirmos a aludir para isso, que é olho por olho e dente por dente. A Torá de maneira explícita quer falar aqui que eu vou fazer com vocês algo parecido com o que estava acontecendo. Vai acontecer de novo uma coisa parecida com o que estava acontecendo. Isso é uma coisa que a gente pode ver. Outra coisa, na verdade os comentaristas falam aqui, que você não pode oprimir ninguém. Ninguém pode ser oprimido. Você não pode oprimir nenhuma pessoa. A Torá está trazendo aqui como exemplo a viúva e o órfão, porque é mais fácil oprimir a viúva ou o órfão. Porque eles não têm quem proteger. Não tem quem proteja eles. Então talvez aí está a resposta está escondida exatamente no exemplo da Torá. Que por que eles são mais oprimidos que os outros? Porque eles não têm quem vai proteger eles. Por que a sua mulher, o seu filho não estão sendo oprimidos agora? Porque você existe. Se você não existisse nesse exato momento, os seus filhos... Se alguém não... Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Se uma pessoa ela deixa de existir, então a mulher dele, no caso, principalmente na sociedade mais antiga, mas hoje em dia também é assim, que a esposa e o filho estão à mercê, estão expostos agora. Então todo o motivo que você não tá, você está oprimindo outra pessoa, vamos dizer essa outra viúva ou esse outro órfão, ou seja o que for, e com você não está acontecendo isso pela tua simples existência. Agora Deus está falando para você: se eu retirar a tua existência, ela vai deixar de existir? Vai acontecer com a tua família a mesma coisa. Ou seja, então o que em outras palavras a Torá está querendo dizer para a gente aqui? Pensem na seguinte situação: o indivíduo ele está oprimindo uma viúva e um órfão, e na casa dele está tudo bem, porque ele existe. Então olha a situação de controvérsia dessa pessoa. Ele, por um lado, ele está se aproveitando de uma situação que não tá, comigo isso não vai acontecer. Eu posso fazer isso com os outros, mas comigo não vai acontecer porque eu existo. Ninguém vai querer oprimir a minha esposa, o meu filho, porque eles não são órfãos, e qualquer coisa eu vou lá e eu protejo eles e eu dou segurança para eles, segurança e dou sustento, seja todas as coisas que eu posso dar para eles. Mas para o outro eu posso fazer isso. Então, agora, no final das contas, eles, não vou falar você, o do fulano. O fulano, cicrano, a mulher dele, o filho dele estão protegidos pela vontade de Deus. Que Deus está deixando você existir, está possibilitando a tua existência, e por a tua existência, ela hoje em dia acontece, então não está acontecendo, não estão fazendo a mesma coisa com você que você está fazendo com os outros. Mas isso em si já é uma injustiça. Você criou uma situação de injustiça.
que você está fazendo uma coisa com os outros e Deus está sendo conivente com você. Ele está te ajudando. Porque por um lado ele está protegendo a tua família e porque a tua família está protegida, você pode se dar o luxo de ir e oprimir os outros. Então seria um comportamento injusto da parte de Deus. Deus fala, peraí, eu não posso fazer uma coisa dessa. Ele existe porque é o meu desejo como Deus que essa pessoa está existindo. Mas a existência, olha o que é a existência dela. Ela está usando a existência dela de duas maneiras. Para oprimir os outros. E a existência dela faz com que com ela isso não vai acontecer porque ela existe. Então, eu manter a existência dessa pessoa, eu, Deus, manter a existência dessa pessoa, está sendo uma coisa injusta. Porque ele está sendo um elemento negativo na sociedade. Mas ainda assim, e a viúva e o órfão, o que eles têm a ver com a história? O deles... Por que eles têm que sofrer com essa história de que o pai, que o marido se Isso já é outra pergunta. Depois vamos falar da viúva e do órfão. Mas, de qualquer maneira, primeiro eu quero falar do que está oprimindo, para entender. Porque o castigo, no final das contas, é duplo. O versículo está falando que eu vou matar vocês na espada. Isso também é um castigo. Não é só a viúva dele que está sofrendo e não é só o órfão que está sofrendo. Você está morto. Primeiro a gente tem que explicar qual é a razão da morte. É interessante que ele escreve aqui também, não está escrito verhará apo, verhará kteotô. Interessante, né? Está falando de maneira coletiva. De maneira geral, como se fosse um castigo coletivo. Coletivo na sociedade. Na sociedade. É um problema social que está acontecendo aqui. Mas de qualquer maneira, não vamos menosprezar o simples fato que Deus está falando que eu vou matar vocês. Vocês vão deixar de existir. Então a existência de vocês deixa de existir porque ela era negativa. Era negativa. Da mesma maneira, o mesmo motivo que está fazendo os outros, você atacar os outros, você não está sendo atacado por causa que você existe. Então eu estou sendo parte dessa injustiça. Por um lado, você está oprimindo os outros e você na tua casa não está sendo só oprimida porque você existe. Então, vamos dizer assim que Deus traz um equilíbrio para o negócio. Ele equilibrou a história. Você sai do contexto. Você deixa de existir. Porque eu não vou ser conivente com esse tipo de existência. Ok. Então a primeira parte, vamos dizer que está explicada. Entre aspas. A gente tem uma resposta que começa a ser satisfatória sem a gente tentar entender, claro que a mente divina. Mas de modo geral, pela nossa noção humana, a gente pode entender essa falta de equilíbrio, essa injustiça. Por causa que, agora, você faz a pergunta injusta para mim. Ok, o que a mulher ela tem a culpada e o filho? Então é muito fácil fugir dessa pergunta, porque essa pergunta ela se enquadra na pergunta grande que existe na Torá, que é a pergunta sobre o mal. Por que existe mal no mundo? É claro que aqui, eu posso falar um instante sobre isso, e isso já Moshe Rabbeinu já fez essa pergunta, grandes pessoas já fizeram. Já fizeram. Existem livros, existe um livro na Bíblia, o livro de Jó, que trata dessa pergunta. E não vamos entrar nela agora, é um assunto por si só que pode ser falado dele. Só para jogar uma coisa para as pessoas, uma das abordagens sobre o mal no mundo é a gente não ficar perguntando por que tem mal no mundo, e sim o que a gente pode fazer para melhorar, o que pode fazer para a gente poder. Ok, mal é uma situação dada, o que a gente tem que fazer para conseguir se confrontar com isso. Mas é uma pergunta por si só. Mas de qualquer maneira, a Torá sim traz que leve em conta que eles vão ser viúvos, seu filho vai ser o filho do fulano vai ser órfão e vai ser a Torá está falando aqui de qualquer maneira isso, que ela está fazendo com o dedo para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas aqui, que saiba que com você pode acontecer a mesma coisa. Nada é garantido para você que com você está tudo bem. Com você está tudo bem e você está dando o luxo de fazer isso com outras pessoas, porque Deus está nesse momento, ele está oferecendo e está mantendo a tua existência no mundo. Mas isso não é óbvio. Não tem nada de óbvio. Isso qualquer pessoa que faz o mal devia ter essa consciência. Que qualquer pessoa que faz o mal não é nem castigo, como quem dizendo, né? Se você não faz o trabalho de Deus, você não tem
Você não tem agora direito de existência. Agora, mesmo um cara que faz a pior coisa no mundo, que vai usar o braço dele para matar outra pessoa, ou fazer coisas do gênero, naquele momento Deus está dando a possibilidade de ele fazer isso. Deus não está fazendo que a mão dele naquela hora não vai funcionar. Deus, a gente fala que Hashem era Rapayim. A gente fala que dos 13 tributos da piedade divina, um deles é esse, que Deus ele é piedoso antes do pecado e depois do pecado. Quer dizer, antes, ele deixa você fazer a coisa errada. Ele não bloqueia você, ele deixa você fazer a coisa errada, porque a justiça divina não é implacável e imediata. Ela quer, vamos, ok, você quer fazer a coisa errada? Faz a coisa errada. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer e vai ver. Mas aqui Deus está falando para você. Então é essa coisa. Nada é óbvio no mundo. A gente tem que levar em consideração que a justiça divina, ela trabalha. E existe uma coisa existe um conceito que existe também com a gente, que nas filosofias orientais é chamado de karma. E no judaísmo é chamado de providência divina, de modo geral. Que tudo que a gente faz no mundo tem um efeito. A gente não sabe qual é o efeito que tem. Tem uma lei espiritual de ação e reação, de causa e efeito. E aqui ela está explícita na Torá. Que isso vai causar o que eu estou fazendo, um grupo vai oprimir alguém, isso pode acabar causando realmente, que isso vai acabar tendo um efeito bumerangue comigo. Eu fazendo uma coisa errada na sociedade, a sociedade fica um lugar pior e tem mais mal no mundo, e aí isso que eu fiz pode ser uma que vai começar a se generalizar e vai acabar atacando a minha própria casa. Isso também é parte da causa e efeito aqui, que também está falando. É claro que a Torá está falando que Deus de maneira proativa vai fazer isso. Eu estou escutando a opressão deles e eu vou causar isso. Uhum. Mas pode ser que a maneira que ele vai tratar, que ele vai fazer isso, não é que ele vai abrir os céus e de repente a espada dele vai matar. A espada que está se falando aqui é de um inimigo externo, de outra sociedade. A gente sabe que quando a sociedade está corrupta, ela começa a se quebrar toda, e aí entra um inimigo e quebra as coisas. Então pode ser que essa causa e efeito é o mecanismo que já está criado pela providência divina no mundo. Eu acho que também muitas vezes também, na minha opinião, parece que às vezes quando a Torá escreve o que vai acontecer se vocês fizerem isso com o Almaná, se fizerem com isso do Mim, aí muita gente vai perguntar a mesma pergunta que sempre perguntam, né? Eu conheço uma pessoa que gritou com uma viúva, e não aconteceu nada. Como você explica isso, Rabino, né? Então talvez, na minha opinião, assim que eu vejo as coisas, né? É que nem perguntar, por exemplo, para alguém, se a gente fizer uma propaganda, por exemplo, coloquem cinto de segurança, porque quem não colocar cinto de segurança pode sofrer um terrível acidente de carro e não vai sobreviver, e não sei o quê. Bom, alguém vai falar, mas Rabino, eu não usei cinto de segurança e não aconteceu nada. Eu falei, tudo bem, você não usou. Mas você se colocou numa posição muito perigosa, que essa seria a tendência de uma coisa que pode acontecer. Você está se tirando a sua proteção. Sim. Aqui talvez a mesma coisa também, né? Como quem dizendo, se tiver outras contas que Deus vai ter que fazer com essa pessoa, por exemplo, que ofendeu a viúva, por exemplo, se essa é uma pessoa que Deus precisa dele nesse momento no mundo, sim, se ele é um líder importantíssimo que agora não pode, então pode ser que vão ser feitas novas contas também. Então o que a Torá apresenta aqui é uma regra geral, como se fosse essa tendência do meu comportamento numa pessoa que se comporta assim. Se isso vai acontecer ou não, já é uma pergunta agora das contas divinas que tem que fazer agora para ver se esse dominó, se esse quebra-cabeça todo entra direito de maneira normal. Mas então, existe a providência divina que trabalha. E isso é o exemplo. Trabalha, ou seja, vai demorar mais tempo, mais tarde, mas depois, como vai ser, de que maneira, talvez a gente pode trocar isso por outro castigo, de outra maneira que a pessoa vai sentir. Tem várias maneiras como castigar uma pessoa com rece também, com misericórdia de Deus, etc. Então isso tem a ver talvez também com a criança e com a mulher, talvez isso se acrescente na mesma ideia. Pode ser como quem dizendo, tá bom, as crianças não pecaram, mas talvez tenha algum interesse que as crianças não estejam no mundo, por exemplo, e que a mulher também, talvez fez outras coisas que também mereceu, né? Se tudo bater com quebra-cabeça, isso vai pode acontecer. Pode ser que, como quem dizendo, mais uma vez, vamos verificar o quebra-cabeça para ver se isso dá certo ou não dá certo, sim, né? Se conta uma vez uma história racídica muito antiga, né? Que uma vez alguém chegou, acho que no Baal Shem Tov, não lembro quem, com uma criança, a lei não muda. E ele chegou pro Rabino e falou, Rabino, por favor, dá uma bênção para ele falar. Aí o Rabino ficou meio assim, né? Ele falou, Rabino, você não pode dar uma bênção para ele falar? Eu não tô entendendo, não sei o que, você abençoa todo mundo e para mim você não abençoa. É meu filho, olha, coitado, não sei o que.
Aí ele virou assim pra criança, né? E falou pra ele, como você assiste? Fala uma coisa, né? Não sei se eu chamava, sei lá, Moishe, sei lá, né? Moishe, fala uma coisa. Se você puder falar, o que você vai fazer na tua vida? O que você vai ser quando você for grande? E aí o garoto abriu a boca e falou, eu vou ser como se fala, um delator. Eu vou ser um delator do povo judeu e vou trazer muitos problemas. Aí o rabino virou para os pais e falaram, viu, é melhor ele ficar quieto. E ele parou de falar de novo. Eu não verifiquei a história, estou trazendo só a ideia, né? A ideia, mais uma vez, a gente não sabe as contas, mesmo com crianças. As contas divinas. Com crianças. Por exemplo, a gente vê que, por exemplo, Deus tirou o Hanor do mundo, na escritura do Sefer Bereshit, porque ele viu que na continuação ele vai fazer coisas ruins que não vale a pena ele continuar lá. Então tem contas que a gente nem entende, na verdade. E talvez aqui também, mais uma vez, é o que eu digo, talvez tem umas contas que vão acontecer aqui, mas aqui não vai dar certo? Se não vai dar certo, a gente pode fazer contas novas, vamos ver como é que entra o quebra-cabeça. Mas, de uma maneira geral, essa é a tendência que você tem que entender, isso que mereceria, isso que vai ser pesado de maneira muito séria, se pode acontecer ou não. Essa, na minha opinião. Bom, se Deus quiser, que nós possamos respeitar a todos, que não tenham viúvas e yetumim, e que ninguém seja oprimido no mundo, que não tenham oprimidos, se Deus quiser, que todos tenham só felicidade, e um Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.